Olá, escovistas! O bate-papo de hoje é... Então, algo bem inesperado nos aconteceu e vamos iniciar a nossa segunda temporada com um episódio que vai ser super diferentão. Só nosso. Só nosso, hein? E a gente não tinha feito isso ainda aqui, então esperamos que dê tudo certo e vai rolar o maior improviso. É isso aí, a gente resolveu fazer desse limão uma limonada. Exato. Ainda bem que foi a Duda que falou o ditado, porque se fosse eu ia dar Eu o fiquei contrário. pensando como que era, não tinha certeza. Eu já ia falar do chá, um limão, enfim, quem me conhece sabe que o meu ditado nunca Ela funciona. não é muito boa com ditados. Então, pessoal, hoje a gente vai improvisar legal aqui, mas a gente decidiu que a gente não tinha contado ainda a nossa história para vocês. Então, a gente vai hoje aproveitar para contar como tudo começou. Falar tudo um pouco mais detalhado, aquilo que talvez vocês ainda não saibam, contar aí coisas da nossa vida que ninguém mais sabe. E acho que é isso. Acho que é isso. Então, bora começar. Bora lá, então. Eu vou contar como que começou, então, a minha história no mundo da beleza. Eu, desde muito pequena, sempre amei tudo que estivesse relacionado à moda. Eu era aquela que produzia roupas para as Barbies, que amava coisas diferentonas e também gostava de pegar lá as roupas da mãe, os retalhos, dar uma recortada, inventar umas coisas diferentes. Eu era aquela que inventava... Aquilo que ninguém usava era o look da Sheila. Isso, a Sheila assim, era que chegava com um negócio... As coisas mais que as pessoas olhavam assim, meu Deus... O que é isso, né? E desde sempre gostei muito de mexer com cabelo, maquiagem também. Eu era aquela que na escola era que fazia chapinha nas amigas, né? Usava prancha. Antes de ir pra balada, a Sheila que produzia todo mundo. Fazia aquelas makes super... Que hoje, meu Deus do céu, quando a gente vê a foto, chega a se assustar, né? Mas pra época tava bem bacana. Então, desde sempre, gostei muito desse mundo aí da arte, da criação, tudo relacionado à beleza. Gente, a Sheila era aquela amiga que na época ali de adolescente, solteira, enfim, que sabe quando reúne todas as amigas dentro do quartinho e aí maquia todas as amigas e arruma isso e arruma aquilo. Meu Deus, eu era a caçula ali da história e achava o máximo estar no meio daquilo, né? Inclusive teve um episódio que aconteceu lá na nossa casa que a minha mãe disse assim, eu não aguento mais essa galera aqui no final de semana, cheio de cabelo no chão, porque a gente passava o tempo todo mexendo em cabelo. Chapinha. Então a história começou, o gosto foi sempre desde pequena. E aí a gente vai, né, crescendo, enfim, chega a época de escolher uma faculdade, a gente tem que escolher alguma coisa, né, tem que estudar. A minha mãe e meu pai sempre cobraram muito isso da gente, que a gente tinha que estudar. E a Sheila acabou caindo num curso que não tinha nada a ver com isso. Né? É uma longa história, mas eu acho que eu não vou contar ainda hoje. Então, eu acabei dando aula por 5 anos. E também, né, durante esse período, sempre ligada assim, a tendências, à moda. Eu sempre era que tinha um cabelo diferente, usava e abusava das cores, tive cabelo de todas as cores, fazia várias coisas em casa. Não indico para ninguém. Eu lembro um dia que aí a Sheila comprou a touca. Maldita touca. Botou a touca na cabeça e disse, mãe, puxa pra mim. Meu Deus. E aí a Sheila resolveu fazer mechas de 2 cores com a touca. A primeira vez a gente faz o loiro, tudo certo, tira a touca, tá o loirinho ali. Daí da segunda vez usa a mesma touca e aí depois foi lá e aplicou o preto. Vocês podem imaginar como deve ter ficado isso, né? Mas, enfim, então eu sempre estive muito ligada a essa questão de cabelo, de maquiagem, de moda. Mas aí aconteceu que eu acabei me formando, dei aula por um período de 5 anos, mais ou menos. E aí, quando eu resolvi parar de dar aula, foi onde... Eu preciso perguntar uma coisa. Quem aí foi aluno da Sora Sheila? Levanta a mão! Tem uma galera aí que até hoje a gente se encontra e lembra. E aí, depois que eu parei de dar aula, então, foi onde eu resolvi realizar o sonho de ser cabeleireira. Foi quando eu comecei a estudar mesmo cabelo, então, de verdade, assim, fazer cursos. E surgiu o Estúdio É. Então, isso há 14 anos atrás. 14? 14. Fecharemos 15 agora. Novembro. Não, acho que agora a gente fecha 14. 14 anos. Ai, não sou muito boa de matemática. Então, de Estúdio É. E agora a Duda vai contar um pouco do início dela.
Meu Deus, nem sei por onde começar. Mentira, eu não tenho tanta história assim, porque, diferente da Sheila, eu acabei pulando algumas fases. Quando ela... Bom, enfim, quando eu estudava ainda lá no ensino médio, gente, é sério, eu não sei o que passava na minha cabeça, assim, sabe? Mas eu pensava em fazer física, engenharia, pensei em fazer arquitetura, pensei em fazer moda também, porque eu acho que é muito reflexo da Sheila, assim, tipo, eu via ela e eu pensava, também quero ser diferente, quero ser estilosa, quero, assim, mexer com moda, essas coisas. Viu como os irmãos mais velhos influenciam? Com certeza. E tive sonho também de fazer... Teve mais uma coisa que eu queria fazer, não sei mais agora. E aí... Chega ali no 3º ano, eu sempre digo, gente, a gente não está preparado para escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida. Nunca. Meu Deus do céu, não tem como. A gente chega no 3º ano e as pessoas vêm com tudo para cima de ti. E agora? Qual vai ser a faculdade que tu vai seguir? E aí é uma cobrança bem grande. A gente não sabe. Eu para mim, não queria nem fazer faculdade. Sinceramente, nunca fui muito de estudar, não, assim. Gente, eu sempre fui muito dedicada, assim, sabe? Então, tem prova, tem trabalho. Os meus trabalhos eram sempre os melhores. Tinha prova, eu estudava super, sempre sabia tudo, notas sempre boas. Mas eu nunca fui assim, meu Deus, de estudar por gosto, de gostar, de estudar, de pegar os livros e aprender. Não, sabe? A cabeça dos artistas meio criativos. Nessa época eu não sabia, né, que eu queria ser uma artista. Mas a cabeça da gente fica voando meio fora do padrão, assim, dos estudos. E chegou na hora ali de fazer Enem, essas coisas assim. Meu Deus, eu não me sentia nem um pouco preparada. Não tinha estudado o suficiente, então, né? Porque já não era algo que eu gostava de fazer. E eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu não quero fazer faculdade. E aí ela, mas a tua irmã fez. A maior decepção da vida da mãe. Tadinha, mãe. Desculpa, mãe. Eu sei que tu tem orgulho da gente agora. E eu disse para ela, eu não vou fazer faculdade. Porque até agora eu não sei o que eu quero fazer. Detalhe, a Duda sempre foi a persistente que batia o pé e dizia não. Eu já era aquela que, né, o coração não vamos mole, decepcionar, não pode mãe. decepcionar, não pode... Aí ela quis, assim, dar uma brigadinha comigo. Detalhe, nisso, a Sheila já tinha o Estúdio E. E eu já ia frequentar o Estúdio E, assim, nas horas vagas. Então, eu já estava no meio da beleza ali. Achando muito legal as transformações, os looks, as coisas todas, assim, para mim já estava sendo incrível. E eu disse para minha mãe, não vou fazer faculdade. E aí foi uma guerra, eu abri uma guerra em casa. E ela disse, mas como assim? Porque não sei o quê, porque tu não vai ser ninguém, porque não sei o que lá, e pipipi, popopó. E eu disse para ela, então vamos fazer um combinado. Ai, que vergonha. Eu disse para ela, mãe, tu quer que eu faça? Então vou fazer, pode escolher, mas eu não vou pagar. Aí ela disse assim, não, mas eu não paguei pra tua irmã, como que eu vou pagar pra ti? Aí eu disse, então não vou fazer. E aí, abri guerra em casa, né? Fiquei de mal, ela ficou de mal comigo um tempo, e eu indo pro salão, e eu dizia que eu queria ficar no salão, que eu tava gostando de ajudar no salão, nos cabelos, enfim, pra mim aquilo ali tava sendo incrível. E aí, passou um tempo. Aí diz ela assim, tu tem que arrumar um trabalho que vai assinar tua carteira, então. E eu disse eu cheguei pra Sheila e disse... A mãe quer que assine minha carteira, senão eu tenho que sair daqui do salão. E aí ela assinou minha carteira. E aí eu fui trabalhar. E aí calei a boca da mãe, tadinha, que pecado. E aí, não tinha mais argumento. E aí não tinha mais o que fazer, já estava tudo resolvido. Mas aí nunca foi muito estranho, difícil. E por um bom tempo, assim, a gente entende que a realidade é outra, que hoje em dia já é tudo mais ok. Mas para a época era muito complicado, assim, as pessoas, não fez faculdade, não fez nada, não é ninguém. E também era uma certa frustração, assim, para nossos pais, de estudar, para os nossos pais. E aí era aquela coisa assim, a Duda está lá trabalhando no salão. É que, na verdade, naquela época eles não tinham noção o quanto a gente precisava estudar. Sim, para exercer o nosso trabalho, né? Não, com certeza. E eu, então, fiquei como assistente da Sheila por 5 anos. Isso, hoje em dia, é muito. Nenhum assistente hoje quer ficar 5 anos só ajudando, são mais né? imediatistas hoje. Né? E foi muito tempo, então eu digo que esses 5 anos foi a minha escola de cabeleireiro, né? Aprendi tudo que eu podia
E depois a gente Absorveu. segue aprendendo, fazendo mais cursos, enfim. Mas eu aprendi, assim, tudo que eu podia lá do jeito mais raiz que tinha, porque na época era a mecha de raizinha, na época era tudo muito diferente do que é hoje, assim. E então, assim, fui um pouco mais persistente, um pouco mais rebelde. Dizem que as filhas mais novas são sempre mais rebeldes, né? Então, tô aí com esse carimbo. E bati o pé e fui persistente. Falei, não, vou fazer faculdade. Eu gosto de fazer cabelo e tô aí até hoje, né? Então... Eu vejo que isso é uma super dica, assim, para quem está em dúvida ou está iniciando uma carreira, de quando a gente gosta muito de alguma coisa, ser persistente e não desistir daquilo ali. Porque eu, por exemplo, fiz um caminho muito mais longo, acabei investindo. Eu sempre acho que estudo nunca é demais, né? Muito importante. A gente nunca, todo conteúdo, tudo que a gente aprende, ninguém nos tira, como dizem, né? Mas eu podia ter feito esse investimento em cursos da nossa área, né? Se eu não tivesse. Com certeza. Então, eu acho que essa é uma super dica aí para quem está nos ouvindo. Se tu ama alguma coisa, não dá tenta bola. desviar. Não dá bola para as pessoas, assim, porque eu vejo que hoje já não existe mais tanto isso, mas às vezes tem pessoas ainda que são um pouco mais tradicionais ou que acreditam que é a faculdade que vai, né, revolucionar a tua vida. Não desmerecendo, porque sim, tem profissões que precisam, né, desse estudo, que precisam ter a sua faculdade, mas não é tudo. Hoje em dia não é tudo. E se é algo que tu gosta, se é algo que tu realmente quer para a tua vida, vai atrás. Porque eu hoje sou extremamente feliz e eu sempre digo, gente, não parece que eu trabalho. Esses dias eu precisava falar qual era o meu hobby. E eu não sabia dizer, porque para mim o meu hobby é trabalhar. Tipo assim, eu sei que está errado, eu sei que eu preciso ter o meu momento eu. Mas me transforma tanto e me satisfaz tanto ver a transformação, ver o resultado, ver aquele cabelo lindo que eu entrego, que para mim é assim, sensacional, sabe? Sem palavras mesmo. Assim, o que eu senti lá no meu início? Quando eu procurei a profissão de cabeleireira, eu queria apenas ser cabeleireira. Então, voltando um pouquinho lá para o meu início. O Estúdio ele caiu, ele foi atirado no meu colo. Eu procurei, na época, a dona do salão para buscar uma vaga de auxiliar. Eu queria ser assistente dos cabeleireiros que trabalhavam lá na época. E ela me disse, eu tenho uma proposta melhor para te fazer. E foi quando ela me ofereceu o salão para vender. E eu, sem a mínima noção do que era administrar uma empresa ou ter um negócio próprio, acabei aceitando o desafio. E eu vou dizer assim, não chega a ser um arrependimento, porque eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria ser somente cabeleireira. Somente não, né, galera? Porque a gente faz uma porção de coisas. Mas a gente sabe que a pressão e a cobrança em cima de quem é o dono do salão é totalmente diferente. Sim. Eu sempre falo, eu sou irmã da Sheila, tô do lado dela, eu vejo todo o backstage do acontecimento do salão de beleza. Mas eu nunca pensei, e penso que, assim, graças a Deus, eu sou a funcionária, sou a colaboradora do salão, porque eu vou para casa, eu não tenho que ficar me preocupando com tudo que a Sheila tem que se preocupar. Eu sempre tive daí, lá desde o início, o apoio do meu esposo, que foi ele quem me ajudou nessa questão ali de administração, de lá no início era tudo, a gente fazia planilhas, enfim. E não foi algo que eu escolhi fazer, não é algo que eu escolho fazer, mas eu acho que a coisa funcionou. E eu sinto muito orgulho de cada profissional que passou pelo Estúdio porque praticamente todos que iniciaram do zero, né? Iniciaram lá suas profissões, seja a manicure, design de sobrancelhas. A gente teve meninas que iniciaram na recepção conosco, depois se desenvolveram em outras áreas dentro do salão. E dentro dessa história aí, desses 14 anos, a gente hoje tem uma equipe de 15 pessoas e muitos que passaram por lá, hoje têm seus negócios, desenvolveram também a habilidade, né, de empreender, de gerir, enfim. E eu tenho bastante assim, satisfação de saber que deu certo, né, que eu consegui fazer outras pessoas se apaixonarem pelas suas profissões dentro do Estúdio e desenvolveram também essas habilidades. Então, tudo na vida tem um porquê, né? Talvez esse seja o meu legado aí.
Com certeza. Amiga, dá uma arrumadinha aqui na franja. Aí, tinha um cabelinho que tava me incomodando. Aí, gente, tem o toque. A gente cuida uma da outra aqui, né? Ai, coisa de cabeleireiro é isso. Olha ali, Sim. agora deu, já ficou bem linda. E aí, então, e agora? Pois então, a gente tá com uma super ajudante aqui conosco hoje, que tá no nosso backstage aqui, a Paola, e ela tá nos ajudando, mandando umas perguntas aqui para que a gente consiga, pelo menos, manter um roteiro organizado. É sério, isso aqui tá totalmente no improviso. No improviso, então. A gente, eu já nem sei mais se a Sheila acabou contando, mas a gente tinha um convidado, acabou dando problema, deu problema imprevisto. de horário. Deu imprevisto, a gente entende que isso acontece, mas a gente resolveu aproveitar o tempo, então estamos aí batendo papo. Gente, daí deixa eu contar mais uma coisa. Lá no meu início da profissão, assim, eu sempre gostei de fazer o cabelo comercial, de fazer a make social, enfim. Mas o que eu amava mesmo eram as grandes produções para fotografia, cabelo artístico, maquiagem artística. E se a gente for olhar lá atrás nas minhas fotos, lá do início, a maioria dos trabalhos eles eram voltados para a parte artística, passarela, fotografia. Então, assim, isso sempre foi o que fez o meu coração bater muito forte. Só que com o passar do tempo, aí também veio o primeiro filho e eu precisei dar uma recuada, porque quando o Francisco nasceu, então, eu parei um tempo de atender. Daí foi quando a Duda também começou a atender oficialmente como cabeleireira. E o meu tempo, então, se dividiu entre cuidar da equipe, do salão, atender as minhas clientes e ainda cuidar do meu filho. E, gente, depois que o Francisco nasceu, a Sheila achava que ela tinha que trocar totalmente a personagem Sheila estilosona pelo personagem Sheila mãezinha. Então, até hoje, assim, às vezes ela tem um pouco de dificuldade, porque daí, às vezes ela tipo assim, uau, hoje eu vou sair assim estilosona, e nada diferentona. ver o que vão falar de mim. E daqui a pouco ela diz assim, ai, mas eu sou mãe, né? Ai, meu Deus. Até quero saber isso. Tem mais alguém que passa por esse dilema. Enfim, hoje pela manhã, inclusive, eu vi uma pessoa muito estilosa e eu disse, ai, que linda. Ai, que linda. Olha só quanto estilo. Enfim, então a gente tem esses conflitos internos aí. E aí, então, foi nesse período aí que eu passei a ser a cabeleireira mais comercial, né? Atendimento mais de mechas tradicionais, enfim. E deixei um pouco de lado essa parte aí da parte artística mesmo, da criação. Mas eu sempre amei muito essa coisa de criar, de olhar para um objeto e imaginar um cabelo, de olhar para uma paisagem também, imaginar uma maquiagem, um cabelo. E isso, eu vou dizer, eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Tanto é que a gente, assim, quando a gente consegue organizar, a gente geralmente se olha e pensa, vamos fazer uma produção? Vamos fazer uma coisa diferente, porque a gente sente falta disso no nosso dia a dia. É muito diferente a nossa realidade aqui, enquanto salão de beleza, onde é tudo muito tradicional. Então, a gente não tem desfiles, a gente não tem passarela, a gente não consegue trabalhar muito essa identidade, esse lado mais artístico. Então, acaba que às vezes a gente faz por gostar mesmo. Então, a gente procura modelo, a gente diz, vamos fazer. E aí, a gente vai lá e se inspira e faz os penteados mais mirabolantes, as coisas mais loucas. Consegue extravasar, né? Que é aquilo que ninguém nunca vai nos pedir, mas é o que mais nos satisfaz, assim. Que entra a criatividade. Porque é total isso. E, às vezes, a gente cai um pouco na mesmice, assim, de todos os dias fazer a mecha tradicional, fazer um corte. Não que a gente não goste, mas é que é algo que a parte mais artística desperta a criatividade e a gente vai além, né? Isso. E aí, assim, outra coisa que a gente também gostaria de dizer que do nosso divisor de águas, enquanto profissionais, que a gente teve aí uma experiência, né, juntas, que foi logo depois que eu voltei, então, da licença maternidade. E a gente teve a oportunidade, então, de fazer um super curso com o nosso... Que, inclusive, para mim, foi o primeiro curso assim, oficial que eu fiz, fora curso Sheila Carmel, que foi um curso de mechas com o Bruno Rotufo, que é ele é embaixador Vela. Inclusive, não sei, não quero dizer nada. Não, vamos dar spoilers. E é incrível, assim, na época, estava vindo a tendência de raiz esfumada, dessas mechas mais naturais, que a gente chama hoje de mechas de baixa manutenção. E a gente teve a oportunidade de fazer um curso com ele, então, foi ali em Porto Alegre, né? E ele apresentou técnicas que, assim, a gente ficava olhando. E realmente foi uma revolução para a época, porque até então a gente fazia mechinha de raiz, mechinha de raiz, mechinha de raiz. E aí a raiz esfumada veio com tudo.
E com certeza esse curso foi para mim o divisor de águas, assim, porque me apresentou como esfumar raiz, me apresentou a fazer as mechas desfiadas, né, eriçadas, que a gente chama. Então, nossa, foi para mim ali aquele momento foi algo que, meu Deus, nunca tinha visto. Sem falar na história dele de vida, que foi super inspiradora Com pra gente certeza. também, né? Então, o que mais a gente tem aqui para conversar? Olha só, tem uma pergunta aqui que a nossa ajudante do backstage mandou, que eu acho interessante. Vamos ver. Ela disse, ó, vocês acreditam que chegaram lá onde realmente idealizaram? E eu acho que durante a carreira a gente pensa muita coisa. Eu, por exemplo, há anos atrás sempre dizia que eu queria ser famosa. Eu quero ser famosa, eu quero ser famosa, eu quero ser famosa. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que talvez não é exatamente isso que a gente quer, não é exatamente dessa forma. Ou se é dessa forma, eu precisava fazer muitas outras coisas que eu talvez não estava disposta, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o grande lugar da beleza é São Paulo, é Rio, então tudo acontece lá. Aqui pra gente a gente sempre tem muita Dificuldade tristeza de pensar nisso, porque a gente queria que acontecesse mais eventos aqui, que trouxessem mais essa parte da beleza para cá. Infelizmente não tem, e a gente não tem né, disponibilidade de estar sempre, infelizmente, viajando e participando de tudo que existe. E então, assim, conforme foi passando o tempo, eu fui caindo na real e entendendo que o que eu queria não era fama, eu queria reconhecimento pelo que eu sei fazer, reconhecimento pela minha arte. E eu vou dizer para vocês, é muito difícil. É muito difícil. Hoje em dia, assim, se tu não tá diretamente ligado a uma marca, se tu não fica, né, puxando o saco, às vezes, de alguma coisa, é mais difícil a gente tentar chegar lá, né, de uma forma mais crua do que, assim, quando tu tem grandes parceiros do teu lado. E pra gente é complicado, assim. Então, eu cheguei, na real, de pensar, não é fama que eu quero apenas que reconheçam o meu trabalho e que eu consiga cada vez mais realizar transformações e melhorar sempre o dia de uma mulher. Então, mudei totalmente, né? E nada diz que é impossível a gente mudar o pensamento durante a carreira. Então, é isso. Hoje em dia, eu já não almejo mais uma fama, não é mais isso. Tanto é que as minhas clientes sempre falam que eu já sou famosa para elas. Então, para mim, tá tudo bem. E eu acho que é isso, assim. Mudei muito esse pensamento e, para mim, hoje eu sou completamente realizada fazendo o que eu faço. Estava agora te ouvindo e pensando a respeito. Eu acho que é exatamente esse o pensamento de quando a gente idealiza algo maior, assim, a gente tem que colocar, né? Isso vale para todo mundo. Até onde eu estou disposto o que estou disposto a abrir mão? Porque aí a gente tem que fazer escolhas. Tanto é que tu recentemente até me disse, mas tu não planeja morar fora ou se mudar, sei lá, que seja para São Paulo? Eu disse, não, gente, eu sou muito ligada à família agora, assim, eu não via dessa forma, mas de uns anos para cá eu me vejo cada vez mais apegada na minha família e eu não me vejo morando longe. E não julgo quem vai, porque eu acho incrível quem consegue, quem né, tem essa disponibilidade de ir, aproveitar o mundão, mas hoje eu não consigo mais. Então é algo que, assim, se eu não estou disposta a fazer, não adianta eu ficar aqui paradinha esperando, né, a tal da fama que eu buscava, se eu não estou disposta a ir atrás da fama. Exato. E eu tenho, né, até quero dividir com vocês, mas eu tenho algumas frustrações na minha jornada aí, porque eu sonhava em fazer vários cursos fora, viajar o mundo, estudar na Europa, enfim, inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma feira em Paris, então isso era o que eu idealizava para a minha vida como profissional cabeleireira. Porém, são as escolhas, né? E hoje eu abro mão de muito disso em função da família, dos filhos. Mas eu sou aquela que, se não fosse isso, eu sempre digo, né? Se não estaria fosse longe. isso, eu estaria longe, porque eu gosto dessas experiências fora, eu gosto de estar fora, eu vejo assim quem consigo acompanhar, né, profissionais que viajam muito, eu acho tudo muito incrível, porque não é só o tu estudar, mas o tu vivenciar outros lugares, essa troca de experiência é incrível. Então, eu acho que todo mundo, né, que está nos acompanhando vai concordar comigo que é um ganho de conhecimento que a gente não tem nem como medir. E hoje eu lamento muito, assim, não lamento mais, porque, né, sou muito feliz de ter a minha família, enfim. Mas nessa parte ali,
eu sinto de não conseguir ir além. Então, hoje, eu penso que eu consigo fazer com A né, realidade. a realidade que eu tenho. E o podcast foi uma desses starts que a gente teve. Então, se é aqui que a gente vai ficar, se é aqui que a gente vai batalhar para chegar, né, um pouquinho mais além, o que a gente consegue fazer, né, com isso? Aqui da onde a gente está. Isso. E inclusive também, então, o podcast nasceu de uma ideia cheia de ramificações que a gente foi pensando, assim, e através do podcast, o que a gente consegue fazer, onde a gente quer chegar, porque chegou um momento, então, que realmente eu acho que as duas olharam para a realidade, tipo assim, a gente não vai morar fora, a gente não vai ficar viajando a todo momento, não tem, né, como, a nossa realidade não é essa. O que a gente pode fazer, então, para satisfazer essa nossa necessidade de novo? Porque a gente precisa de coisas novas. Então, foi daí que veio né, a ideia do podcast. E, junto ao podcast, então, a gente fez a ideia do Despertando Talentos, que também foi um start, assim, na parte educacional, que a gente gostou bastante, inclusive agora a gente vai começar de novo, né, as próximas turmas, que a gente começou a observar o mercado, os cursos, e percebemos que existe o curso de cabeleireiro, onde é uma pincelada de cada coisa, e o profissional não sai pronto para ser cabeleireiro. Então, geralmente, o profissional que faz o curso, ele inicia como assistente, que, na minha opinião, é a melhor forma de se iniciar, quando não se tem nenhuma experiência. Só que, ao mesmo tempo, era muita informação nesse curso para a pessoa começar como assistente. Então, no curso, tu acaba tendo pincelada de química, de um monte de coisa que o assistente ainda também não está preparado para. E aí, eu olhei para a Sheila e disse assim, vamos fazer algo para o assistente, então, vamos focar nessa questão, vamos ensinar do primeiro passo a lavar cabelo, vamos ensinar a escovar, né? Então, focar nisso, no assistente, porque a gente até hoje, pelo menos eu não sei de nenhuma escola que foca em assistentes. Então, foi isso a nossa ideia, assim, de trazer essa educação para os profissionais, para quem deseja entrar na área, às vezes não tem nada de experiência. E foi muito bacana, as nossas primeiras turmas, foi bem legal ver o interesse das mulheres. E eu acredito que agora, com próximas turmas, ainda teremos mais sucesso aí. Iniciamos pequenininho, vamos ver, né? Vamos tentar com certeza. Mais uma pergunta aqui que veio para a gente, que qual foi o ponto crucial para um profissional, qual é o ponto crucial para um profissional se tornar um sucesso na área da beleza? Eu acho que, como a Duda falou antes, né, a gente gostar muito do que a gente faz, a gente se dedicar muito, estudar muito para aquilo ali. E acho que sucesso é essa questão, né? A gente vê a satisfação da cliente nessa transformação que é feita pelas nossas mãos. Então, isso é extremamente satisfatório. Acho que não tem um dia que a gente vai embora triste depois de ver tantas pessoas transformadas e felizes, né? Com certeza. E eu acho que isso serve para não só os cabeleireiros ou profissionais da área da beleza, mas para qualquer ramo, assim, pensar, porque às vezes eu acho que a gente não observa bem o nosso dia a dia, às vezes a gente não tem muita certeza daquilo que a gente está fazendo. E a gente começou, é o nosso bordão do podcast, digamos assim, sempre perguntar para o nosso convidado o que é sucesso para você. E a gente começou a refletir a partir de todas as respostas que a gente já teve até hoje. E realmente, assim, eu acho que para mim, eu gosto de usar a frase que o Glauco Braga usou com a gente, que o sucesso é tu fazer aquilo que tu ama e ainda ganhar dinheiro com isso, né? E sair realizada desse momento, assim. Então, para nós é isso, sabe? Para mim, eu entendi muito bem hoje que para mim esse é o meu sucesso. Eu entrego exatamente aquilo que a minha cliente me pediu, eu consigo fazer a leitura, né, na conversa do que ela está buscando. E aí, quando a gente vê aquele cabelo pronto, aquela, né, a imagem da cliente toda faceira com o resultado, para mim aquilo ali não tem palavra melhor que descreva sucesso. Exatamente. Então, referente então a nossa relação como humanas. Opa. O pessoal realmente pergunta aí diariamente, né? A gente escuta as pessoas Inclusive, perguntando. as pessoas ficam surpresas, às vezes as pessoas que não conhecem, assim, ficam, meu Deus, vocês são irmãs, como assim? A gente separa muito bem, a gente vive juntas, né? Durante o trabalho, depois que sai do trabalho, a gente continua juntas. A gente não consegue muito, a gente não tem, ao mesmo tempo que a gente separa, a gente não tem separação, Não. Porque a gente... Eu acho que a gente entendeu o respeito, né? E eu acho que é isso, tipo assim, se hoje eu percebo que a Sheila já não tá cansada,
não tá afim de conversar muito, a gente já deixa pra lá, não fala nada, não toca no assunto. Mas tem dias que uma fica, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? E não sei o quê. Vamos lá. E aí as duas se levantam e vão e fazem, e é isso aí. Eu acho que a nossa relação é muito boa, assim, a gente sempre se entendeu muito bem. Acredito eu também que pela diferença de idade, porque geralmente os irmãos, quando são mais próximos, dizem que é mais difícil, né? Tem bastante conflito. Mas acredito que é isso, assim. E eu sempre digo que eu pareço que sou a irmã mais velha, às vezes, mais ranzinza, assim, mais difícil. E eu já sou a mais doidinha. Ai. E aí, o que mais que a gente vai contar para vocês? Vamos falar agora um pouquinho das coisas erradas que já aconteceram, porque a galera gosta de saber sobre isso, né? Sobre erros, meu Deus. Então, vamos lembrar um pouquinho. Teve uma situação uma vez de uma maquiagem, né? Meu Deus. Que a cliente me pediu 2 sábados seguidos maquiagem. Ela tinha maquiagem. Um sábado ela quis um olho super, super pretão, assim, bem marcado. E no outro ela queria um olho mais, né, glow, assim, uma pele bem suave, tudo bem suave, e a Sheila esqueceu que era a pele suave, que era olho suave, e foi pro pretão novamente. Então, esse é um dos acontecimentos. Das situações, né, que eu sempre lembro e que eu acho que a cliente também deve lembrar até hoje. Tadinha. Eu me lembro também de... essa é muito grave. Que medo. Não, era uma debutante. Ai, Jesus, sim. E aí... O vestido dela tinha um tulizinho por cima. E eu acho que tu tava com teu cinto de tesouras. Por que eu tava com eu cinto de tesouras fazendo uma debutante? Alguém me explica. Ela tava com o cinto de tesoura penduradinho assim. E aí a debutante já tava, acho que, pronta, né? Já com o vestido. E aí ela foi lá fazer um ajustezinho na debutante. Se aproximou um pouco mais. E o vestidão bem princesa. E aí a tesoura deu um... assim... esse barulho. No tulizinho do vestido, né? E aí foi isso. Mas, graças a Deus, ele era um vestido todo de uma cor só, com aquele tule que era um detalhe por cima. Então, deu pra dar uma camuflada. Não foi nada tão, assim, né, aparente. Mas me lembro bastante dessa situação. Inclusive, a gente ainda tem essa cliente, né? A gente vê ela ainda, ela frequenta o salão, enfim. A gente dá risada. E é uma situação que a gente lembra bastante. Muito engraçado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Duda. Meu Deus. A gente sabe que a Duda, ela é uma super... Ela se desenvolveu muito na questão aí de divulgação da marca dela, do trabalho dela. E como que tu faz, Duda, para conciliar isso, assim, cabeleireira e marqueteira? Misericórdia. Gente do céu. Ultimamente, a minha palavra é misericórdia. Porque eu acho que, assim, não existe uma fórmula, não existe um segredo, que às vezes as pessoas veem, né? A gente vê lá no Instagram, o segredo para conciliar a vida. E eu acho que não existe. Tem altos e baixos, eu sempre falo, cito que às vezes eu me sinto que eu vivo numa montanha-russa. E tem dias que eu acordo, tipo assim, hoje eu vou dominar o mundo e tô super empolgada e vou lá e posto 79 stories e conto tudo e grava e pipipi, conversa e um monte de coisa e debate, fala das polêmicas. E tem outros dias que eu acordo e penso, não vou postar nada hoje. Tenho que viver com o Instagram. Gente, é sério, no início do ano, quem me acompanha sabe que eu postei um texto um dia, voltando das férias da praia, eu postei um texto chorando, eu escrevi aquele texto chorando, porque eu não aguentava mais o Instagram, não aguentava mais, simplesmente surtei, eu disse, eu não quero mais ter Instagram. Aí o Lucas, meu marido, me olhou e disse, sim, tu vive disso, o nosso trabalho vai ali. É dali que as pessoas te conhecem. É dali que as pessoas chegam até a ti. E eu disse, mas eu não quero mais. Eu não quero saber de Instagram. Porque a gente chegou num momento assim, que eu me esgotei tanto. E até hoje, assim, agora eu aprendi a dar uma surtada de leve, não observar tantas coisas. Mas me incomoda muito isso de que hoje em dia o Instagram está muito comercial, né? Tudo é vendas, tudo é curso, tudo é assim. E aí, pra mim, eu não sei se é porque eu sempre estudo muito sobre, porque o Instagram é um negócio muito complicadinho, que cada semana ele tá de uma forma diferente, a gente tem que ficar entendendo como que ele quer que a gente seja. Então, estou sempre pesquisando, como, né, fazer estratégias, enfim. E aí, acaba que o celular tem ouvidos, né, e entende tudo da nossa vida. E ele fica me vindo esses reels, esses negócios assim, e daí fica ali dizendo, aprenda como ser isso, aprenda como ser aquilo. E eu disse, chega, não aguento mais, é um monte de gente ensinando um monte de coisa que ninguém tem certeza se é realmente assim, sabe? Que moral que as pessoas têm para chegar ali para te dizer assim, poste tal horário porque é assim que funciona.
sabe? Me cansei de verdade. E aí eu disse, chega, não quero mais. Postei um textão lá me lamentando, dizendo que também estava cansada da vida perfeita do Instagram, porque hoje em dia as pessoas se colocam 79 filtros diferentes e editam tudo as fotos e muda a cor do céu. Se o céu estava nublado, a pessoa vai lá e edita o céu da foto e bota um sol, porque não era para mostrar que o dia estava nublado. Aí se tá no mar marrom ali, bota o filtro azul para o mar ficar azul. Eu disse, gente, chega, o que está acontecendo com esse mundo? As pessoas não têm mais noção da realidade, sabe? Aí foi esse momento que eu surtei, depois eu já, tipo assim... Melhorou de novo. Tá, passou, Volta. eu tenho que continuar usando essas redes sociais, porque é dali que as pessoas conhecem o meu trabalho. Não, e hoje, graças a isso, né, gente, a gente consegue levar o nosso trabalho muito mais além. Então, que bom que nós temos. Com certeza. Mas realmente é uma cobrança muito grande e a gente se cobra. Eu noto que isso gera uma ansiedade, porque a gente fica angustiado ali, ai, não postei nada, ai, eu tenho que postar. E eu, assim, agora falando um pouco de mim, eu sou péssima, eu não entendo nada de tecnologia. Eu sou aquela que eu vou jogar o negócio ali, escrever do jeito que dá, minha letra é sempre a mesma, não vou editar nada, porque eu não sei fazer. E eu acho que já estou naquela geração que não curte muito, assim, não sei. Tô um pouco atrapalhada. Olha, a dona Sheila. A dona Sheila tá um pouco atrapalhada. Mas, assim, eu realmente, assim, me desculpem as minhas seguidoras, que é o máximo que eu consigo fazer para vocês, é isso que eu faço. E eu noto que a gente que tem uma vida de mãe, de equipe para gerir, de fazer o pensar profissional e pensar o que tu vai estudar agora, e o podcast, e os materiais do filho da escola, enfim. Então, nossa, assim, o que eu quero dizer, vamos nos permitir fazer as coisas no nosso tempo, deixar para depois o que não é tão importante. E não adianta, a gente tem que se permitir e aceitar que a nossa realidade é aquela ali e que a gente vai fazer o melhor que a gente puder dentro dessas, né, possibilidades. Com certeza. E eu acho também assim que estamos de novo, mais uma vez, num mundo onde, ao mesmo tempo que as pessoas querem falar, vamos nos permitir, que eu acho super ok, mas às vezes tem gente falando disso lá na rede social, mas ao mesmo tempo não está pregando isso. Então, assim... Não está aplicando, né? Vamos entender, então. Ok, não quero ter compromisso, não quero que minha vida seja regrada dessa forma, mas que realmente relaxe, então, né? Fica de dica aí para realmente largar de mão. Porque realmente... eu sou aquela também que eu digo assim, não, hoje não... Mas daí na minha cabeça tá Fica assim, se tu não fez cobrando. nada. Ai, tu não fez nada. Ai, tu não tá fazendo nem isso, nem aquilo. Então, assim, é complicado, porque a gente também fica esperando resultados e a gente sabe que para que esse resultado, né, seja positivo, a gente precisa fazer, né, certas coisas ali no nosso dia. Então, enfim. E eu também, assim, que nem... como é que equilibra? Não equilibro. Não tenho vergonha de falar que não tem equilíbrio nenhum. Tem dias que eu tô afim, tem dias que eu não tô. E um dia que eu não tô afim, eu me permito. Então, é isso aí. Hoje, gente, como é que tem uma frase que fala... Entreguei... Ai, não sei... Fiz o que pude pouco. É isso aí. Tem dias que é assim, eu fiz o que pude e eu pude pouco naquele dia. E é isso aí. E tá tudo certo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, quero falar de uma situação que aconteceu com a Sheila um tempo. Que agora eu falei de dona Sheila. Gente, ela já passou um problema com isso, viu? Isso é um acontecimento engraçado que me lembrei. Que, às vezes, as pessoas, né, assim... mais velhas, enfim, voltando a falar daquilo assim de ser mais tradicional, geralmente espera que o dono de algum negócio seja uma senhora, seja uma pessoa, né, de mais idade, enfim, maior experiência. E aí um dia recebemos no salão uma cliente e ela veio a primeira vez e ela olhou na volta assim e disse: quem que é a dona desse salão? E ela estava sendo atendida por ti, né? Sim. Uhum. E aí a Sheila atendendo ela, quem é a dona desse salão? E a Sheila disse, sou eu. E ela disse, ai, mas eu achei que era alguém mais velha. E aí, assim, é bem engraçado, porque às vezes as pessoas, quando não conhecem, elas esperam que... Daí a gente brinca e veio daí o Dona Sheila. Daí a gente fala que a Sheila tem que incorporar a Dona Sheila e mostrar para as pessoas. A senhora mamãe, como a Catarina me chama, a senhora mamãe. Mas é engraçado também esse pensamento, assim, de que para tu ter um negócio, né, enfim, tem que ser uma pessoa mais velha. E a gente sempre brinca, e depois disso a gente sempre cita o Dona Sheila. Um momento engraçado. Então, Duda, eu acho que deu bom isso aí. Essa Olha, nossa conversa no sim. improviso. A gente falou horrores aqui, a gente teria muito mais para falar. Mas tem uma pergunta
que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Planejamentos futuros. Ai, com certeza. O que vocês desejam ainda realizar enquanto profissionais? Claro, caso possa ser dito. Bom, o meu grande sonho, que ainda não vai ser possível realizar esse ano, mas eu vou realizar. Eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque toda vez que eu falo disso, eu começo a chorar. Eu tenho um grande sonho, que é ainda participar do programa da Vela de Educação, que é o Expertin, que é um dos programas, é o programa mais completo que existe para cabeleireiro. Só que, novamente, entra a nossa grande dificuldade. Ele só tem em São Paulo e no Rio. Então, ainda não foi possível. E ele dura 6 meses agora, né? 6 meses. Os encontros são uma vez mensais, 3 dias, todo mês. É um programa incrível, assim, a grade de... É como se fosse uma graduação. Exatamente. Até a Úrsula nos falou, ela disse, como fala depois da graduação? Uma pós-graduação. Uma pós-graduação, porque formada vocês já são, digamos assim. Então, ali é muito a fundo, assim. A Vela nos exige bastante para conseguir entrar nesse curso. Então, a gente não pode simplesmente se matricular. A gente precisa passar todo por um processo. Nós já Felizmente, nós podemos, né? Temos já estamos a nossa... com as exigências, os pré-requisitos. Só que com essa dificuldade das viagens mensais, de ficar 3 dias, acaba que fica mais complicado, né? Em função dos meus filhinhos. Gente, esse também é um sonho meu, assim, eu sempre quis, já faz muitos anos, e todo ano eles vêm e dizem, abriu as vagas. E eu, daí um ano eu ia casar, no outro ano não sei o quê, não era minha prioridade. Aí esse ano eu disse, tá, mas eu não quero ir sozinha. Aí eu disse, não, sem a Sheila eu não vou, nem pensar. Aí vamos esperar para o próximo. Tem mais só para encerrar aqui, mais uma coisinha. A Sheila não é a Sheila sem a Duda. E a Duda não é a Duda sem a Sheila, com certeza. Ai, que românticas. Mas é isso aí, a gente tem uma ligação muito forte. Eu acho que sempre nos completamos e estamos sempre juntas. Sim, não podemos chorar. Então, a gente quer agradecer. Espero que esse momento conosco aí seja bem aproveitado, que a gente possa ter contribuído com alguma coisinha aí para incentivar, né, todos que estão nos ouvindo. Com certeza. Eu acho que é isso, então, gente. Obrigada aí para quem... Vamos agradecer os nossos looks maravilhosos, né? Da Cecília, que é a nossa parceira aí, sempre nos cede os looks pra gente gravar. Para variar, estamos de conjuntinho combinandinho. Aqui as duas de flores, lindas, maravilhosas. E os nossos acessórios. Meu brinco também. Tá escondido aqui, eu acho. O teu ainda tá aparecendo. O meu tá aparecendo, maravilhoso. Da Cris Steffen, então. Maravilhoso. E aí, a Duda agora vai para o final. Pro final, então, gente, obrigada se você nos assistiu até aqui. Esse episódio super improvisado. Contamos com mais detalhes, então, a nossa trajetória, né? Um pouquinho do backstage da vida de cada uma. E é isso aí, vamos aguardar o próximo episódio. Curtam, se inscrevam. Compartilhem, comentem, nos sigam no Insta, @escovando ideias. Beijo. Tchauzinho.